Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um episódio do Não Erre no H, um podcast criado para levar conhecimento, tudo relacionado à gestão de pessoas. Eu sou o Valmir Pereira, do meu lado aqui está o Dirceu Neto, que vai estar junto comigo aqui para receber um convidado. E aí, Dirceu, tudo tranquilo? Tá bem? Beleza, Valmir, tudo ótimo. Corinthians ganhou, né? Tá feliz demais, né? Não dá para falar como sempre, mas ganhou. Pessoal, esse podcast ele só existe porque nós temos patrocinadores, parceiros. Nós temos a Trilha Empregos, uma parceria maravilhosa, Grupo Ritaco e Cutinari, Gastronomia Afetiva. Então, sem esses parceiros seria muito difícil a gente construir e tocar esse projeto do podcast Não Erre no H. E, mais uma vez, estamos trazendo um convidado especial, todos são, mas a gente está escolhendo ali, bem legal mesmo, para trazer um conteúdo de aprendizado, isso é bem legal. Eu vou ler o currículo do nosso convidado e já passo a palavra para ele. O currículo é muito extenso aqui, olha, muito legal. Então, o nosso convidado hoje é o Ricardo Botega, especialista em TI, já trabalhou na equipe de Roberto Justus, ele não vai demitir ninguém hoje aqui não, hein? Fundador do Grupo Hands, colunista da EA Magazine, especialista internacional em estratégia digital, com passagens por Boston e Nova York. E, como se não bastasse, ainda criou uma ferramenta, né, de leitura facial para recrutamento, para auxiliar, para colaborar nesse processo seletivo. Ele vai explicar aqui, com bastante profundidade, esse projeto dele, né? Então, vamos ver como que a gente absorve esse conhecimento que o Ricardo Botega vai passar pra gente. Ricardo, muito prazer em recebê-lo aqui e seja bem-vindo. Eu agradeço o convite, prometo que vou pegar essa introdução. A primeira coisa que eu vou fazer é mandar para minha mãe pela excelente prefácio que você fez, que não foi montado através de inteligência artificial, você teve sua autoralidade em relação a isso, mas eu espero, de certa maneira, contribuir aí um pouquinho com aquilo que a gente faz todos os dias. Bacana. Eu e Dirceu, nós vamos aqui dividir, fazer perguntas, vamos explorar muito o Ricardo, tá? Vocês vão ver, vai sair muito conteúdo aí. Ricardo, prazer enorme, já ouvi falar bastante de você, aliás, nos últimos dias tenho escutado bastante falar de você. Prazer aqui estar com a gente. O Valmir já falou um pouquinho aí da sua área de atuação, que é TI, desse projeto aí que você vai falar um pouquinho, mas queria que você mesmo falasse um pouquinho mais. Quem é Ricardo Botega? Ótima pergunta. Pai do quarto filho que está chegando agora. Isso é verdade. Estou agora aos 40 anos, né, sendo pai do quarto filho, casado hoje. Fundei minha primeira agência há quase 10 anos atrás. Hoje a agência ela é uma holding que fez aquisição e M&A de outras empresas de comunicação e tecnologia aqui de Guarulhos e de outros lugares. A gente está profissionalmente estruturado num prédio hoje, né? O Valmir teve a possibilidade de conhecer, onde todo mundo, assim, que talvez a gente tenha comentado, o Sérgio, né, outras pessoas, estão dentro da nossa estrutura operacional, onde a gente tem um modelo de ecossistema, que é o maior ecossistema de comunicação e tecnologia aqui do Alto do Tietê hoje. Estamos lá em 1.200 metros quadrados, 120 pessoas. Uma das áreas de atuação é a área de tecnologia. Eu, especificamente, sou programador, mas a minha função e a labuta diária mesmo é ser CEO do grupo, né? Que é a minha função ali diária dentro do conselho administrativo da holding, hoje operacional. Essas empresas todas, eu conheci o prédio lá também através da Iato, né? Eu estive no evento lá que eles comemoraram, acho que 8 anos de existência. Festa linda. Se eu não me engano. Você estava lá também? Não estava na noite, né? Mas tá. Uma festa linda. E eu fiquei com essa dúvida, Ricardo. Você comentou agora dessa questão do complexo de comunicação.
Se você puder falar um pouco o que é isso, porque assim, é uma dúvida que eu fiquei. São várias agências de comunicação, cada um faz uma coisa, não existe um conflito. Você que está à frente de todas elas, são parceiros, como é que é isso? O Grupo Rendes hoje ele é formado por 8 empresas, algumas são de tecnologia, de comunicação, outras não. Mas isso não é novo, né? A gente vai falar aqui de Roberto Justus no seu prefácio. Isso. O Roberto Justus ele tinha um grupo Nilcon, né? Você na época disputava o grupo Nilcon versus o grupo ABC. Eu nasci de grupo de agências de propaganda, né? Que é o que a gente chama de modelo competitivo, colaborativo, porém competitivo. Ou seja, a gente tem uma mesma plataforma de engenharia para inteligência de recurso que supre uma operação assim mais globalizada e mais inteligente na sua operação. O que mudou que esse ano que a gente colocou todo mundo dentro dessa operação. Mas quando a gente fala sobre modelo competitivo, é colaborativo e competitivo. Porque a competitividade ela não é um problema. Isso que eu aprendi no grupo Nilcon, que tinha Yang como agência, grupo ABC, na verdade era tudo do mesmo dono. O Nizam Guanais, que tinha várias agências de publicidade, basicamente concorre com a mesma. Assim como a Fiat e as marcas que todas estão circuladas dentro do grupo operacional, elas são competitivas. A porta da Compass é a mesma porta da Toro. Então, assim, pensando no modelo de ecossistema rotativo, é claro, respeitando filosoficamente e eticamente, moral, assim, e no sentido de estratégia de nicho de cada um, que todas precisam ter ali uma bússola apontada para alguma direção, mesmo que haja conflitos entre partes, o modelo competitivo e o modelo de ecossistema, na verdade, é uma evolução daquilo que a gente tem hoje como modelo de negócio. A gente precisa se juntar para se tornar mais competitivo e também colaborativo. Eu estou imaginando aqui, a gente, dentro de RH, Dirceu, a gente tem esse modelo competitivo entre administração de pessoal, recrutamento e seleção, DHO, acho que daria uma confusão. Assim, eu nasci desse modelo, né? O que isso significa? Quando a gente tinha uma concorrência para atender um Bradesco, 3 agências que estavam concorrentes eram do mesmo grupo operacional. Não sei se vocês sabem, mas a WPP é o maior grupo de agências de comunicação do planeta, que compra só agências de comunicação. Aí você fala, qual é o sentido de comprar e ter tantas agências? Você acaba tendo um market share maior do mercado, você organiza a canibalização de preços e ainda é mais inteligente quando a gente fala sobre plataforma de engenharia, se eu preciso de uma operação robusta, de braços operacionais, em uma das agências a gente faz uma movimentação de pessoas para atender uma demanda específica. E essa inteligência de plataforma de engenharia linear, de dimensionamento de recursos humanos, nos torna mais competitivo em relação ao mercado e colaborativo. Mas a nossa função como conselho administrativo de quem está ali no sentido de organizar toda essa mistura do Brasil com o Egito sem gerar os conflitos de interesse, é ter nada mais do que uma política de ética organizada, que é a primeira coisa que se estabelece quando você cria um grupo empresarial. Então, mas quando você diz que se torna mais competitivo, Ricardo, seja um pouco mais específico, porque assim, eu estou um pouco confuso ainda, porque minha área não é essa. Se diz em relação ao leque de produtos que você tem para oferecer, o que exatamente? O que torna mais competitivo quando você tem esse pool de empresas juntos? Empresas de tecnologia e de marketing, elas são prestação de serviço. Os nossos recursos e estoque estão baseados em pessoas. Por exemplo, aqui que está suportando a nossa operação são 2 operadores. Se a gente precisasse de 20, algumas agências talvez não conseguiriam atender, algumas empresas não conseguiriam atender. Como um ecossistema, eu consigo modelar de maneira elástica qualquer demanda, fazendo um trabalho assim colaborativo operacional. Em parcerias, que é o que a gente chama de competitividade. Por exemplo, digamos que você me contrate, ou o podcast me contrata para uma operação massiva de um grande evento. Se a gente olhar isoladamente como um arquipélago, cada uma delas, elas têm limitações dentro dos seus recursos humanos. A IAT tem X pessoas, a Finger tem X pessoas. Não ficou claro agora. Mas numa somatória para atender talvez uma grande operação, se tornamos o Thanos, porque a gente tem uma capacidade, uma capilaridade de atendimento que nos deixa mais inteligente, com uma otimização de recursos. Então, eu atendo do pequeno
ao gigantesco, sendo inteligente como a gente faz a organização dos nossos recursos humanos, mantendo as individualidades e culturas de cada negócio para poder fazer isso. Não, ficou claro. Você consegue atender todos os públicos, né? Todas as demandas. Exatamente. Esse modelo eu aprendi com o Roberto Justus. O colaborativo é interessante, né? Porque na nossa cabeça vem competitivo, né? Aí vem o colaborativo. E o competitivo, muitas vezes, Valmir, que nem a pergunta que eu fiz, não foi nem no sentido negativo da questão da competição, porque a competição não é algo ruim. Imagina, a competição como grupo leva todo o nível de qualidade de todas as empresas que está lá para cima. Isso é ótimo. Não, interessante. E aí, Valmir, eu vi aqui numa segunda... Você comentou da ferramenta, né, que ele desenvolveu para... Isso. Já vamos entrar nela ou não? Não vamos, porque o assunto aqui ele é muito gostoso, né? E já vamos aqui seguir. O roteiro ele é livre, Ricardo. Fique à vontade. Aqui é livre. Então até porque a gente queria explorar um pouco mais. O Roberto Justo é uma figura pública, né? Sim. E é uma figura com algumas peculiaridades, né? Digamos assim. Até ele tem alguns programas que conversam diretamente com a RH. Ou tinha, né? Como, por exemplo, o próprio Aprendiz. Como que era? Você tinha um convívio diário com ele? Você tinha esse relacionamento ou você apenas trabalhava na empresa dele? O Roberto Justus, especificamente, ele sempre precisava de alguém de tecnologia para acompanhar ele em todas as palestras. Eu entrei com toda a minha família é da área de comunicação. Esse é um primeiro ponto importante. Pai, mãe, irmão, tio, todos nasceram da mesma seara de comunicação. Até porque você não para na agência do Roberto Justus, a não ser por caminhos de pessoas que já passaram por lá. Aliás, você estava comentando antes de começar aqui o podcast exatamente. Que você aumenta, mas não inventa, né? Também. Meu tio Nelson Rubens, da área de comunicação, meu primo também, redator, hoje tem uma rede Snack, que é de canais de YouTube, e vários dos influencers que a gente assiste como canal de YouTube também está na operação dele hoje expandiu internacionalmente. Mas o sentido, só para a gente poder assim, organizar essa operação, o que eu aprendi o contato que tinha era sempre voltado a questões tecnológicas, porque eu entrei como braço de tecnologia numa empresa de comunicação, esse é meu desenho de jornada, mas numa época que tecnologia e comunicação eram extremos, opostos. Aí vem o digital, que integrou e fez uma fusão disso tudo, ou seja, a gente não sabe mais o que é tecnologia, o que é marketing, ou onde começa uma coisa, onde termina outra. Tanto que eu nunca consegui, como plano de carreira, determinar se eu ia ser um cara de tecnologia, um programador, ou um comunicador, ou um publicitário, mas o mercado resolveu essa incoerência, essa dicotomia que eu vivia na época. Então embarquei ali nessa operação Roberto Justus como cara de tecnologia e tive a oportunidade de acompanhar todas as palestras e sentados em jatinhos para que tecnicamente aquilo que ele produzisse funcionasse como um operador técnico júnior. Isso eu tô falando, eu não vou revelar a minha idade aqui, mas há muito tempo 40 atrás. Anos, isso você já revelou, a gente poder navegar. E mais a grande habilidade desse convívio foi que, não sei se vocês sabem, mas ele não é publicitário, diferente do Washington Oliveto, diferente do Nizam, que são outros caras da comunicação, ele é um administrador. Mas ele me ensinou, eu aprendi no contexto que ele era um excelente organizador das melhores pessoas do mercado. Então, a primeira filosofia é sente com pessoas melhores do que você. Você falou do programa Aprendiz. Eu aprendi muito mais com Walter Longo, que era um jurado do Aprendiz, que talvez é um dos caras mais inteligentes hoje, inclusive sobre o assunto que a gente está falando hoje, que é inteligência artificial, porque ele realmente está sempre muito à frente do tempo. Na época ele era vice-presidente de planejamento, então o Roberto ele tinha capacidade de conseguir ter os melhores, e por isso que liderou o mercado publicitário por mais de 10 anos. Se a publicidade fosse dentro de um mercado primário, como construção civil, ele era a capa da Forbes todo ano. Né? Mas publicidade, comunicação, mercado secundário. Mas para pensar, alguém consegue liderar o mercado por mais de 10 anos. Né? Difícil, então, não sendo um publicitário, mas sendo um administrador. Então, era um convívio.
Claro que não era um convívio tão próximo, a operação era muito grande, era muito mais próximo quando a gente fazia as viagens em relação que a gente tinha um jatinho, cabe 4 pessoas. Aquela pergunta quando ele falou para mim do meu tio, mas seu tio, o cabelo dele é verdade ou é peruca, foi dentro de um jatinho, né? Porque tinha muita viagem palestrando na época, quando a gente estava numa curva ali de negócios muito grande, ali onde ele estava se expondo para o mercado, aquela fase pré se tornar um cantor ou uma figura pública dentro do programa Aprendiz. E quando eu percebi que a grande capacidade e habilidade dele estava em montar times, Gestão. se você analisar de maneira muito mais humilde e proporcionalmente completamente inversa, o que nós somos hoje, a holding, o Grupo Rendes, é cercado das melhores pessoas do mercado que temos disponível na cidade. Se a gente for falar de branding, a gente tem o Flávio Cantoni, é o melhor cara de branding da cidade, fez o logo da cidade. Se a gente vai falar sobre employer branding ou endomarketing, você mesmo deu ótimas referências. Se a gente for falar sobre tecnologia, a gente tem a FTech, talvez a maior operação de software house hoje da cidade. A gente está com o Sérgio Ribeiro, que foi um executivo de vendas por muito tempo balduco. Hoje ele faz parte de representação comercial de muitos produtos tecnológicos de comunicação que a gente tem. Então eu sou um caçador de talentos e eu adoro me sentir o mais ignorante numa mesa de reunião. Isso é uma dádiva. Interessante. Mas aí você com o Roberto Justo, você era um profissional de TI. Aí ali que começou. Comecei como técnico. E ali que criou uma conexão com a área de publicidade, com a questão da comunicação mesmo. Perfeito, porque assim, você ser um agente de tecnologia dentro de um ambiente corporativo como uma agência de publicidade, que até então, alguns anos atrás, era bem antagônicos, a publicidade ela sempre fez parte. Mas eu já atuei tanto como gerente de marketing como gerente de tecnologia, né? Assim, das áreas. Mas eu iniciei essa minha jornada como técnico de tecnologia, fazendo suportes de maneira bem simples para equipamentos Apple. Porque há anos atrás, o que a gente fazia só funcionava em Apple. Meu irmão, que é 10 anos mais velho que eu, por exemplo, ele é nativo Apple, né? Trabalhou na Burt, não sei se vocês conhecem, uma gráfica. Todo mundo conhece a Burt pelo piloto lá, né? Pelo sobrenome. Mas o pai tinha talvez a maior gráfica do país, né? Que tem lá. Então é da família Burt? Da família Burt. A família Burt era de uma gráfica, e a gráfica fazia a capa do Chitãozinho Chororó. Então, meu pai era revisor de gráfica dentro da área de comunicação. E então, assim, a gente tem uma carreira e um desenho dentro da área de comunicação, agência, gráfica, parte de comunicação. Eu, especificamente, um pouquinho mais exatas do que humanas, cheguei embarcando pela via binária, pela via tecnológica. Mas hoje, especificamente, como função, eu navego em muitas partes. Ricardo, e essa questão da inteligência artificial, hein, cara? Até onde vai isso, hein? Você acha que está só no começo? Lembrando, né, Dirceu, que lá no Núcleo de Recursos Humanos do CIESP, onde o Dirceu é coordenador, já levou convidados, né, para falar da inteligência artificial dentro de recursos humanos. O pessoal está ainda um pouco assustado até onde você pode utilizar isso, né? Não, e assim, tem algumas ferramentas que hoje já se tornaram popular, o ChatGPT acho que talvez seja uma das mais populares no momento, né? Mas tem outras, o chatbot lá no começo que trouxe muita facilidade, né? Nós tínhamos canais de como muitas empresas, o WhatsApp, por exemplo, que hoje o chatbot você já elimina lá, você consegue fazer tudo só com a inteligência artificial. Só que assim, a sensação que dá é que está só no começo, né? Cara. A gente está numa curva de hype e está colidindo com a realidade das empresas. Eu vou trazer um paralelo muito, muito comum para quem tem um pouquinho mais de idade, esteja talvez acompanhando. Não é meu caso. Não vou falar de você, fica tranquilo. Mas é como em 1995, onde todas as empresas saíram comprando computadores. Né? A gente passou por essa curva. A gente precisa se informatizar. O que está acontecendo com inteligência artificial é exatamente a mesma coisa. Tem muita coisa no mercado, todo mundo sabe que precisa e vamos comprar aquilo que tem disponível, aquilo que vai resolver. Mas um bom gestor, ele tem a capacidade de dividir o seu tempo entre pendências e tendências. Eu acho que isso é um primeiro ponto fundamental para a gente poder fazer isso. E quando eu falo isso, a capacidade de dividir o seu tempo entre pendências e tendências,
A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que ajuda a gente a resolver pendências mais rápidos para que a gente tenha capacidade para olhar para tendências que têm futura. Então, assim, ela já é uma realidade, né? Eu estava há pouco tempo atrás falando de metaverso, eu trabalho com um time de desenvolvimento há 200 anos, entre aspas, uma hipérbole, mas há muitos anos. A minha equipe já está no metaverso há pelo menos 10 anos. Um programador já vive lá há muitos anos. Né? Essa realidade talvez está chegando para a nossa camada. E aí a generativa, que agora eu consigo conversar com ela, ou ela me produzir alguma coisa, parece que ela existe há pouco tempo. Mas o que eu percebo do mercado hoje em relação à inteligência artificial é o grande volume de demandas e possibilidades, tecnologias de inteligência artificial não alastradas a valores e propósitos, é igual você comprar um computador que ainda não consegue conectar à internet, uma onda e essa colisão entre o hype e as realidades nas empresas. E a gente vai ter, assim como tivemos em 1995, tentar encontrar um propósito para tudo isso, até porque é um volume de possibilidades e informação que a gente está aprendendo a lidar agora, e esse talvez é o grande desafio das empresas. Você falou uma coisa que é interessante, né, cara? Você utilizar a inteligência a seu favor também, né? Porque, cara, você otimiza muito do seu dia a dia, você otimiza muito do seu trabalho. Aquele tempo que você ganha, você conseguir ser um pouco mais estratégico, né? Conseguir pensar um pouco mais. Eu gosto muito desse tema, cara. Acho que eu conheço muito pouco ainda do que a inteligência artificial tem para oferecer. Olha, de todas as revoluções tecnológicas que eu tive o prazer de presenciar, apesar de jovem há mais tempo, sou jovem, mas sou jovem há mais tempo, a inteligência artificial é a primeira tecnologia que privilegia quem é mais velho de quem é mais novo. Eu acho que o Valmir vai copiar essa, viu, Ricardo? Esse jovem há mais tempo, eu acho que... Responde. Né? Gostei. Eu sou marqueteiro, tem que lembrar disso. A inteligência artificial é a primeira revolução tecnológica que privilegia quem é mais velho do que é mais novo. Parece contraditório, mas eu vou te explicar de maneira muito simples. Não sei se você sabe, mas a nossa capacidade de vocabulário versus uma geração nova é de 30% melhor. Ou seja, um jovem tem um vocabulário 30% menor do que o nosso. Se você não sabe a diferença entre confronto, defronto e afronto, o seu ChatGPT não vai te dar a resposta que você quer. Então, talvez é um modelo democrático e onde que a gente inverte as questões de quem sabe fazer as melhores perguntas vai ter os melhores resultados. Isso que eu entendo como uma grande revolução da inteligência artificial, principalmente a generativa daquilo que a gente tem agora. Mas transformação digital sem sensibilidade, ela é tirania, simplesmente tirania. Porque se a gente basear tudo que a gente tem em tarefas e dados, a gente tem um processo de desumanização. Eu sou um cara otimista, até porque eu falava muito tempo atrás que a internet não tira o tempo das pessoas. Era a rede de escada. Lembra? Aquilo tirava tempo da gente. Da mesma maneira que eu não acredito que a inteligência artificial ela vai cercear funções, mas ela vai escancarar e evidenciar quem já trabalha que nem um robô, de maneira muito simples. E eu acho que o mercado, de certa maneira, vai se regulando em relação a isso. Muito legal. Ou seja, a inteligência artificial vai ajudar e muito gestão de pessoas. Alastrada num baldrame de propósitos e valores e treinada para isso, ela é uma ferramenta. E talvez a ferramenta mais valiosa hoje. Que aí já está entrando, acho que já um pouquinho nessa ferramenta que você desenvolveu. Essa é uma das questões que a gente escuta muito no meio do RH. Como você introduzir a inteligência artificial e, ao mesmo tempo, não desumanizar os processos de recursos humanos? Um processo de recrutamento, um processo de seleção, onde muitas vezes a pessoa está só conversando ali com, entre aspas, um robô, né? Fala um pouquinho. Avaliação, né, de desempenho. A própria avaliação de desempenho. Não, você faz um processo seletivo hoje, você, cara, totalmente automatizado. Você não tem um contato com a pessoa. Respondo reafirmando a última frase para você. Tecnologia sem sensibilidade, ela é tirania. Você navegar os seus negócios num data-driven baseado somente em dados tecnológicos, você vai tomar a decisão errada. A tecnologia, a inteligência artificial, primeiro ela roubou nossa memória. Você não sabe de cor do telefone de ninguém, provavelmente, mais. Você tem que usar a sua agenda. Tudo bem, então a tecnologia
ela roubou a sua memória já há alguns anos. E a gente sabia todo mundo telefone de cor. Né? Depois ela tem roubado a nossa criatividade, até porque ela produz, ela faz uma música. Agora, se a gente manipular essa conversa aqui, talvez vão sair insights extremamente criativos. Porém, ela é impossível de remover da gente a intuição. Intuição da etimologia significa de dentro para fora, ou seja, a conexão. E a relação ela é insubstituível. E partindo do precedente que uma boa gestão é dividir seu tempo entre resolver pendências e olhar para tendências, num processo seletivo, principalmente de liderança, a conexão presencial, que é o que gera relação e relacionamento, ela continua sendo, de certa maneira, substituível. Mas você ter uma capacidade binária, exponencial de avaliação de parâmetros para ajudar a sua intuição de dentro para fora a tomar a decisão alastrada em propósitos e valores culturais que o seu negócio precisa, aí a gente tem uma IA que faz sentido. Agora, colocar só um bot para ficar analisando um volume de currículos para gerar um número qualquer e você direcionar a sua tomada de decisão formada simplesmente pelo data alguma coisa, a gente chama um nome muito bonito de data driven, direcionado por dados, provavelmente você vai tomar decisões estúpidas. Faz sentido o que eu tô falando? Sim, não, faz todo sentido. Na verdade, cara, é um tema muito gostoso, né? Eu falo disso o dia todo, né? Você tá falando. Não, é o que você tá falando, assim, na verdade tem a parte da inteligência que nos ajuda no dia a dia a tornar os processos mais fáceis. Mas aí eu já começo a lembrar daquelas montagens do Instagram, né? Do Bolsonaro fazendo massagem no Lula, né? Do Lula. Cara, é umas viagens assim, cara. Mas assim, tirando o lado. Imagina onde mas sabe, o lado fútil da coisa. Isso tem muito porque, interessante. assim, nós estamos vivendo a primeira geração que tem um volume de informação que não tínhamos. Assim, eu ando com a biblioteca de Alexandria no meu bolso, eu posso me tornar um astronauta, mas 88% do que é consumido ainda é entretenimento. É o videozinho do gato caindo do telhado. Ou seja, nós não temos preparo ainda para o volume de informação que está disponível. O mundo ou o darwinismo ou Deus vai resolver isso para a gente em certo ponto. Então a gente não sabe lidar com a quantidade de possibilidades que nós temos por uma imaturidade digital. Quando eu falo, porque a gente tem empresas de comunicação, e a gente estava aqui discutindo sobre o que eu estou postando ultimamente, que eu estava falando, ou seja, o entretenimento com esse volume de informação, ele representa quase 90% do que é consumido, né? Uma hora essa chave vai ser girada de certa maneira e eu consigo utilizar toda essa potência de recurso de informação para poder virar talvez, sei lá, um engenheiro aeroespacial, por que não, né? Então, falando de maneira de geração, eu nem estou colocando os jovens, mas nós mais velhos também, a gente ainda não sabe a potência que temos no bolso, né? Nós temos mais informação do que Bill Clinton tinha quando era presidente dos Estados Unidos. Mas o que a gente faz? Adora o YouTube lá para ver o jogo do Corinthians. Isso, então, é uma fase de uma transição que talvez ao longo da história a gente vai entender e formular uma reflexão melhor sobre isso, que a gente efetivamente não sabe usar. Assim como a inteligência artificial. Resumir a inteligência artificial para a produção de texto é diminuir de maneira drástica toda a potencialidade que a gente poderia ter de maneira séria para a gente poder fazer muitas coisas, né? A gente está na fase que imagina que a inteligência artificial é um fazedor de tarefas, um estagiário às vezes burro, ou na versão Pro um pouquinho mais pleno, mas ela é muito mais capaz do que isso. Mas a gente talvez ainda não tenha a capacidade de compreender até onde a gente vai chegar. Eu vejo jovens hoje, dentro da minha estrutura, que eu trabalho com muitos jovens, que eles falam todo dia, toda faculdade que tem EAD já não precisa fazer mais. A gente já tem essa informação disponível. A não ser que eu precise do certificado para uma vaga. Mas para Gen Z, CLT virou sinônimo de fracasso, não faz mais sentido, talvez, estudar aquele que tem disponibilidade como educação corporativa, né? Quem está operando isso que você fez aqui, basicamente aprendeu 99% como operar o VMix, eu não sei o que ele está usando como player, ou por tecnologia, ou por YouTube, ou por algum tipo de lesson. Eles estão aqui olhando, ouvindo a gente falar, mas é basicamente isso. Então, a gente está aprendendo dentro dessa revolução
a lidar com tudo isso da mesma maneira que os recursos humanos, que é o tema que a gente está falando, é só mais um dentro desse trem gigantesco que é onde eu me encaixo dentro desse cesto gigante de possibilidades que eu tenho de recursos humanos com inteligência artificial. E vai ter que se reinventar, se ressignificar também, né? Que nem eu estava falando, eu estava pensando aqui nos antigos cursos, por exemplo, de Excel, né? Cara, antigamente você tinha um monte, cara. Hoje você coloca lá, eu quero uma fórmula X. Tô falando porque eu lembrei da minha filha. Minha filha, ela fala um inglês fluente como ninguém, mas é analfabeta no Excel. Mas, cara, ela precisa? Talvez conceitualmente, talvez não sei. Agora, falando dessa ferramenta, Ricardo, como que foi essa aproximação aí com uma demanda de RH? Bom, primeiro que hoje a gente tem como grande potencial a produção de educação corporativa. A premissa básica que todo empreendedor cliente que chegava dentro do nosso ecossistema, ele sempre reclama de duas coisas. Estou falando antes de chegar no RH, que é eu preciso vender mais e falha na capacidade de mão de obra. Então, a gente introduziu ou começou a pensar nesse modelo não para resolver ou usar a inteligência artificial. Então, nasce dentro do grupo, através da FTech, uma das empresas que tem na holding, o desenvolvimento de universidades corporativas. E colocar na cabeça do líder, do empreendedor e do gestor que a responsabilidade do desenvolvimento humano deixa de ser da sociedade, principalmente no país que vivemos com muitas dificuldades, e passa a ser da empresa, até porque todo mundo tem um CNPJ, que é um contrato que você tem por obrigação da sua sigla, uma prestação social, né? As empresas passaram a ser complementares na formação das pessoas. Surge, então, um produto dentro da nossa empresa que vamos criar a universidade corporativa do Grupo Ritaco. Para de reclamar da mão de obra desqualificada e treine seus colaboradores e forme cultura com tecnologia. Cria linha de aprendizado. E depois você percebe que isso é só um pedacinho de muitas possibilidades. Ricardo, dentro da minha plataforma de educação corporativa, eu recebo muito currículo. E eu preciso organizar o joio do trigo. Principalmente para uma vaga que talvez era muito populosa. Como que a gente consegue analisar tudo isso para que a gente tenha pelo menos um pouco de mais assertividade dentro de algumas skills? Aí começa a introduzir dentro de educação corporativa a inteligência artificial. Passa-se o tempo, para mim não prolongar muito, eu nem sei quanto tempo eu tenho para poder fazer isso, mas uma inteligência artificial hoje ela tem a capacidade de fazer avaliação de microfacial, expressão, tempo, respiração, e ela te gera indicadores, porque ela pode ser treinada por você que tem anos de experiência na parte de recursos humanos. Você consegue ensinar uma inteligência a fazer as observações, o tique da mesa, se ele morde a caneta, se ele tem TDAH, para uma inteligência artificial para poder fazer isso. Porém, a decisão baseada simplesmente naquilo que ela traz como informação, sem nenhum lastro intuitivo e de conexão, ela vira uma tirania e a gente tem problemas diversos, desde éticos a problemas de diversidade. Ela é uma ferramenta para poder fazer isso. Então começa no sentido de a empresa precisa ter a responsabilidade de formar pessoas, a empresa ela precisa ter otimização na organização de fit cultural e eu preciso de mais informação além daqueles que eu percebo naturalmente para me ajudar de tomada de decisão. E dentro de um funil ou de uma escala hierárquica, a última fase ela acaba sendo presencial do mesmo jeito, mas cercada de certas nuances. Eu ia até gravar um vídeo amanhã sobre as 3 perguntas que eu sempre faço, mesmo depois de um processo de IA, no recrutamento de seleção, que me dá muito mais informação do que uma IA, por exemplo. Você vai falar, qual que pergunta que você faz? Quais são? Eu não sou... Ele não vai contar? Eu não sou da área de RH, mas quem já fez entrevista comigo sabe. Eu adoro fazer a seguinte pergunta. Você trabalhava na Balduco, vou descobrir o nome do seu líder, que é muito fácil, pelo LinkedIn, e o seu líder chamava Paulo. Se eu ligar para o Paulo agora, o que ele vai falar para mim, o que o Valmir precisava melhorar? Aí você vai ter alguns caminhos. Alguns dizem a verdade, na maioria, porque não sabe se eu conheço o Paulo ou não.
Mas a gente vai ter nuances. Eu adoro fazer essa primeira pergunta. Uma saia justa, isso, hein? É uma saia justa. Mas essa são as melhores. A segunda pergunta que eu adoro fazer é o que você mais odiava onde você estava? Só me fala isso. Cara, eu odiava. Isso vai entender, você vai ter fit cultural. E a terceira matadora é, cara, fala pra mim qual é o chefe que você mais adorou em toda a sua jornada e por quê? Essa tríade básica. Eu não sou profissional especializado em recursos humanos, em anamnese, nem processos seletivos, mas eu faço a entrevista lá na ponta quando o meu time de gestão de RH já fez o processo seletivo, elas já me dão derivativos que uma inteligência artificial não me daria. E eu preciso fazer esse tipo de pergunta te olhando. Ou você vai me dar aquela resposta gol contra, que é aquela carinha de que fui para a direita, mas eu vou para a esquerda. A gente chama de resposta baunilha, né? Que foi, entendi. Né? E o que você elogia no seu ex-líder, eu consigo entender se você vai se adaptar ao meu modelo cultural, porque eu conheço os líderes que estão aqui para poder fazer isso. Isso é muito pessoal, meu. Mas eu estou só dando como indicador que isso eu não consigo substituir através de uma inteligência artificial. Porque eu preciso do contexto e da relação visual para isso. Não dá para ficar só nela, né? Não dá para ficar só nela. Mas todos os preditivos técnicos de hard skill, eu posso ter um modelo eficiente que faça uma pré-análise para mim, né, somado àquilo que eu percebo, que eu leio, para me tomar uma decisão melhor. E qual que é a metodologia que você utilizou para desenvolver essa ferramenta? Porque tem muita psicologia envolvida, né? Então, a plataforma ela é treinada. Eu acho que isso é o que as pessoas esquecem. Eu vou dar um exemplo que não tem a ver com RH. A minha esposa hoje ela tem um Instagram. Vou fazer propaganda. Amanda Belesso. Sei lá, a gente Boa, em 12 dias, 12 mil seguidores. Ela não dá conta de responder. Não dá conta de responder. Ela não dá conta, é impossível. Qual que é a raridade que ela tem? 42 anos, diretora de uma transportadora, grávida do 4º filho planejado. O que era normal se tornou incomum. Todo mundo quer saber o que ela faz, o que ela come, onde ela dorme. Eu precisei treinar uma IA para falar como ela responderia todas essas mulheres. Ou seja, eu treinei essa IA no modelo mental da minha esposa, não de uma mulher, para poder fazer isso. E o que isso significa? Que a partir do momento que eu tenho uma tecnologia que ela aprende modelos e comportamentos, eu tenho a capacidade de multiplicação, né? E essa capacidade de multiplicação eu dou espaço para que ela precisa fazer, que é mais útil, que é a própria produção de conteúdo para poder fazer isso. Então eu tenho alguém produzindo isso para mim. Agora, trazendo isso para recursos humanos, a plataforma ou a inteligência artificial, ela deve ser treinada nos valores e metodologias culturais que aquele negócio precisa ter como padrão. Assim como que eu posso treinar essa tecnologia como diretor de RH daquele negócio, daquele business, para que ela se comporte ou para que ela avalie pontos que são importantes dentro de um modelo de fit cultural, por exemplo, né? Porque senão ela não está lastreada de propósito e de valores. E aí você pergunta para mim, mas como que eu vou colocar valores e propósitos numa ferramenta? Treinando para ela quais são os seus valores e são os seus propósitos. Eu falo muito, minha esposa fala pouco. Né? Se ela estivesse aqui do meu lado, você ia ver uma diferença óbvia. Até porque senão a gente se matava em casa. Então, pensando nesses preceitos, uma inteligência artificial não baseada em propósitos e valores e treinadas, ela é exclusiva, ela não é inteligente, ela é um estagiário burro, e ela é tirana porque ela está baseada em dados que não foram preparados para serem analisados, né? Então, esse ponto de intersecção de treinamento, propósito e valores, somado à junção, porque a pergunta correta é: uma inteligência artificial pode ajudar líderes? A pergunta não é essa. A pergunta é: como líderes podem utilizar a inteligência artificial sem desumanizar o processo? Essa é a pergunta correta. Até porque ela já é uma realidade e ela é inevitável. Eu sou inevitável, diria Thanos. Ou seja, não tem como fugir desse processo a curto prazo. Né?
penso eu. Exatamente. Você vai ter 2 modelos de empresa. Aqueles que vão entender que esse processo ele já é nativo, operacional, e aquelas que vão achar que isso é só uma onda, uma hype daquilo que já não existe mais lá na frente. Mas eu sou do time dos otimistas. Eu acredito que a inteligência artificial ela nasceu para voltar à nossa humanidade. Até porque a partir do momento que ela me dá tempo, eu volto a exercer funções primitivas e nativas de relação e conexão que eu não tinha tempo para fazer, até porque na última década, ou sei lá, talvez desde a Revolução Industrial, a gente é nada mais do que um fazedor de tarefas. A gente agora tem que aprender a ser humano novamente. O Ricardo, voltando aqui um pouquinho, qual que é o nome dessa ferramenta? Essa ferramenta ela está dentro da nossa escola de EAD corporativo. Tá. Ela não é uma ferramenta específica, mas a gente tem um EAD corporativo que ele é feito sob medida para o seu negócio, que já está embutido dentro do seu modelo a inteligência artificial treinada para que você use tanto no processo de recrutamento, treinamento ou implementação de cultura. Tá. Então, falando do processo de recrutamento, você já falou que não tem como ter só a ferramenta, não ter só a inteligência sem o contato humano. Que etapa que normalmente ela entra? Na triagem, quando você explora um segundo passo da entrevista com um candidato, aonde que normalmente ela é introduzida? Eu vou te responder, vou tentar ser objetivo, mas... Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Sim, só para complementar. Existem algumas plataformas, eu não vou falar o nome delas aqui, mas que você já faz a triagem ali do currículo e ela já elimina se você está dentro ou não. Cara, eu acho que é até um processo cansativo, algumas plataformas. Você fica ali 20 minutos respondendo algumas coisas e a gente sabe, ou você vai para a direita ou vai para a esquerda e é eliminado do processo ou segue adiante. Queria entender um pouco mais de que maneira que a gente consegue utilizar essa ferramenta sem deixar que a subjetividade, muitas vezes, elimine um bom candidato, uma boa candidata de um processo seletivo. Essa é uma pergunta que eu escuto de maneira recorrente. E há um problema e uma verdade na sua questão. Porque o que acontece? A tecnologia IA ela não veio para criar culturas ou criar playbooks e esteiras de modelos novos. Ela veio para evidenciar um modelo de cultura que já existe no seu negócio. Ponto número 1. Ou seja, quando a gente faz um desenho de como que é a sua estrutura atual sem inteligência artificial, o nosso papel como software house, e aí falando de uma das empresas que é a FTech especificamente, dentro da sua curva, da sua jornada de recrutamento, desde o seu processo de triagem até a contratação, olhando pelo ponto de eficiência, é onde que a gente consegue customizar uma inteligência artificial para que a gente amplifique o seu modelo cultural sem determinar como você deve fazer. Ou seja, a tecnologia ela não está determinando qual que é o seu novo modelo, mas ela está amplificando e transformando o seu modelo em algo mais eficiente. Por exemplo, tem empresas que você tem etapas. Você tem dinâmicas de grupo para fazer um processo seletivo, você tem uma avaliação desde a triagem de um cadastro básico que é digital, outras são papel para a gente poder fazer isso. Quando a gente faz o desenho dessa jornada de experiência do candidato até seu processo de contratação, imagina isso como uma jornada de contratação, que a gente chama isso de como se fosse um cliente, que é o Mapping Journey Customer, esse mapeamento da jornada do consumidor, mas no caso aqui é o mapeamento da jornada do colaborador até chegar lá, é olhar os pontos de baixa experiência, de baixa eficiência e customizar e treinar inteligência artificial para a gente resolver essas demandas. O erro tá em imaginar que há plataformas prontas que você vai ter que utilizar e se adaptar ao modelo cultural que você sustenta há anos e vai mudar a sua rota operacional para você chegar a uma conclusão que você, aliás, assim, no fim das contas, só acumulou dados. Mas, basicamente, a tomada de decisão ela continua sendo a mesma. Faz sentido isso? Não, faz. É provocativo, mas às vezes faz sentido. Sim, claro. Aqui, a ideia também é levar para o pessoal uma mensagem onde eles consigam entender até, né, a partir de onde que a inteligência artificial ela vai ajudar, porque causa um certo medo, né?
Eu adoro as metáforas, os comparativos, os exemplos, às vezes meio simplesinho, mas que traz um... eu vou comprar uma roupa pronta. Eu pego essas ferramentas que existem prontas e vou usar, e diferente de comprar uma roupa sob medida, onde o comprimento da manga aqui em cima, ou seja, vai ser customizado, como você falou. E o que te serve melhor, quando você manda customizar uma camiseta ou quando você compra uma pronta? Customizando, né? Ou seja, é isso que as empresas estão errando hoje. Porque a inteligência artificial, você fez uma analogia perfeita. Antes, quando a gente falava que a empresa de software, a gente falava que era uma empresa de transformação digital, todo mundo queria fazer transformação digital nas empresas. Legal, por onde que eu começo minha transformação digital? Eu vou contratar um software? Eu vou aumentar o time de TI? Eu vou comprar computadores novos? O que é a transformação digital? Explicar transformação digital é igual explicar sustentabilidade. Todo mundo tem uma ideia que mas ninguém consegue falar em 4 palavras o que significa. Fala para mim o que é sustentabilidade. É salvar a natureza, o mundo, blá, blá, blá. É o genérico que não entende absolutamente nada. Mas se eu falar para você assim, olha, sustentabilidade é um conjunto de técnicas e práticas que tem como objetivo final salvar o planeta. Pronto, te dei uma resposta genérica, mas pelo menos um desenho pronto. A transformação digital é a mesma coisa. A gente, antes das IAs, as empresas tinham a demanda de precisar se transformar digitalmente, ou por saving, redução de custo, ou por aumento da capacidade de ser mais competitiva no mercado. Ponto final. E aí todo mundo me perguntava, legal, Ricardo, você é uma empresa de transformação digital, o que eu preciso? E como que a gente responde isso? Eu preciso desenhar a sua jornada, encontrar os seus pontos fracos e inserir tecnologia onde você é ineficiente. Ou onde você é cego naquilo que você precisa enxergar. Vamos trazer isso um pouco mais para frente. Ricardo, na prática, aonde que a inteligência artificial pode me ajudar? Eu quero ter inteligência artificial na minha operação hoje. Eu vou ter que entender o desenho daquilo que você faz, mas eu posso falar alguns cases aqui que a gente faz na prática, para ser mais específico. Mas eu preciso entender a sua jornada, a gente que está imerso sobre o que temos de possibilidade, a gente consegue olhar esses picos de baixa experiência, ponto cego ou de ineficiência, e através da nossa plataforma, que nasce como educação corporativa, criar automações treinadas para a gente superar e aumentar aqueles pontos cegos ou de ineficiência operacional. Para empresas que têm processos de triagem, tipo facilities, a gente precisa aumentar, que a gente sabe que tem uma grande volumetria de currículos ali na ponta, e a gente percebe que tem um agente que está trabalhando muito tempo fazendo ali a separação, talvez manual, porque ainda não criou uma plataforma digital, ou percebeu que aquela vaga para aquela vaga que talvez não tenha alguém que tem muita habilidade computacional, não vai preencher eletronicamente, vai voltar a chegar o papelzinho ainda. Como que eu resolvo isso? Uma IA, ela analisa uma imagem e texto da mesma maneira, eu resolvo. Então, assim, eu preciso pensar isso de maneira... Mas, assim, cases reais. Cases reais. Eu estava no Rio de Janeiro ontem, a gente está fazendo uma implementação de uma educação corporativa. Simples. Você imagina que a gente precisa fazer um treinamento de EPIs, ou um treinamento de procedimento operacional padrão, por uma indústria de 1.200 colaboradores. Você imagina quantos vídeos a gente precisa produzir para fazer isso? Como usar uma máquina, como pôr uma luva, como usa o EPI? O POP aí você vai fazer Tudo bem. Para cada situação. Você que trabalha já em indústrias grandes, quantos POPs existem dentro de uma indústria? Eu vou te falar que milhares. Perfeito. E você também sabe que ninguém lê POP ou só 10% lê e assina lá na ponta. É muito importante para a auditoria. Tudo bem, tá lá. Mas é importante que ele soubesse. Sim, sim. Perfeito. Em vez de a gente transformar num texto, vamos transformar num vídeo de 10 segundos. Legal, que a gente vai contratar a Globo para fazer essas 1.200.000 POPs, transformar num vídeo. Se eu falar para você que esse vídeo ele pode assistir e interagir com o vídeo, para saber se ele está assistindo e já fazendo o teste de avaliação ao mesmo tempo. Ele não tem como roubar no jogo, deitar e dormir. Faz sentido?
Pô, faz sentido. Como que a gente utiliza isso? Eu clono você me dá todas as suas POPs em Excel que já foram montadas pro pessoal do ISO, e eu, em, sei lá, alguns botões, faço 1.200 vídeos de você dando um treinamento de uso de EPI. Isso é uma utilização de inteligência artificial na prática. Um segundo ponto prático para a gente poder, sei lá, exemplificar inteligência artificial dentro do caminho de treinamento, aprimoramento, ou até de recursos humanos para poder fazer isso. Você sabe que treinamento de EPI nunca funciona, né? Eu estava numa empresa lá no Rio de Janeiro, aí ele perguntou para mim, Ricardo, mas eu já fiz 10 treinamentos tentando convencer o meu colaborador a usar os EPIs. O comunicador, a comunicação, ela varia conforme quem comunica. Eu vou te dar mais ou menos um exemplo assim. Se você, Valmir, me mandar um vídeo falando que eu tenho que usar bota de ferro, eu não vou querer usar minha bota de ferro na operação. Agora, se você mandar um vídeo do meu filho de 9 anos falando, papai, usa para não perder o dedo para a gente continuar jogando bola, eu vou usar o EPI, não vou? Se eu falar para você que eu posso clonar o filho de todo mundo e criar essa mensagem digitalmente, vai fazer mais sentido? Com certeza. É mais inteligente, não é? Sim. Então, não é só a questão do que precisa ser dito. A inteligência artificial ela pode ser inteligente porque não é a comunicação, mas quem está comunicando também tem impacto direto naquilo. Se minha família me manda um vídeo falando que é importante eu usar as luvas na produção porque eu posso ter um acidente de trabalho, sensibiliza mais. Eu vou sensibilizar mais. A informação é a mesma. Sabe como que a gente aprendeu isso? Ou como a gente chegou nesse estalo? Teve uma corrida de Fórmula 1 que, se eu não me engano, o Alonso ele passou o Schumacher numa última curva, assim, bem pré-fim de Schumacher ali. E aí perguntaram para ele, por que você conseguiu passar o Schumacher? Aí ele respondeu de maneira muito simples, porque o Schumacher tem família, ele freou. Eu não tenho família, eu não freiei. Então, se você pega essa mesma base e faz um treinamento de segurança do trabalho, mas quem está falando é o filho, ele tem outro significado, mesmo que a mensagem seja a mesma. Agora, como que eu multiplico isso vezes 2.000 colaboradores sem inteligência artificial? Está em um uso. Então, ela vai além de análise de currículo ou análise de expressão microfacial para tomada de decisão. Estou falando dentro de uma gestão de educação corporativa, dentro de uma gestão de recurso de pessoas, de treinamento e também de processo seletivo. Eu preciso entender onde estão seus pontos falhos, as suas necessidades, e saber como a inteligência artificial ela pode atuar. Mas eu poderia citar mais uns 48 cases aqui. Agora, o momento está chegando na reta final. Isso. Agora, qual que é a sua opinião, Ricardo? Um erro que as empresas erram quando falam em tecnologia ainda? Elas erram, eu acho que eu já expliquei isso dentro de um contexto geral, mas se a gente fosse sintetizar, e eu sei que eu falo muito, é entender que tecnologia sem sensibilidade e humanização ela é tirana. Tomada de decisão, principalmente na área de recursos humanos, sem uma validação. Até porque o jogo que nós estamos jogando agora não é mais em ser eficiente, é ser essencial. Isso tem uma diferença clássica, assim, né? Porque ser eficiente, a IA já nos tornou eficiente. Ser essencial é para poucos. Então, essas duas... Eu vou me limitar a essas duas, mas eu poderia falar mais. São os erros que as empresas mais cometem quando elas acham que elas vão ter plataformas ou inteligências que são 100% autônomas. Ela só está criando um modelo não inclusivo e tirando de formatação de dados. E ela está preocupada com as eficiências, mas não com a essencialidade das pessoas dentro de um processo. E o que a gente espera do Grupo Rendes para o futuro? Como que você consegue antecipar as tendências aí desse mercado que não para? Primeiro economizando meu tempo com pendências através de inteligência artificial, que me dá mais tempo de pensar em tendências, porque as pendências elas gritam alto e as tendências elas falam bem baixinho. O Grupo Rendes hoje tem canal de televisão, tem empresa de tecnologia, tem empresa de software, tem empresa de comunicação. A gente tem muita coisa operacional e deu espaço para a gente poder isolar um grupo através do conselho administrativo para reservar o nosso tempo de pensar o que vai ser preterido daqui a meses e para a gente ser mais competitivo no mercado.
A função hoje, como ecossistema e como holding, grupo operacional, é poder atender um cliente na sua integralidade. Mas não como um arquipélago isolado, mas como um ecossistema inteligente que vai falar desde como que a gente precisa comunicar, porque isso ainda é marketing, até um técnico para poder transformar aquela comunicação efetiva em um clone de bot através de inteligência artificial. Muito bom. Estamos chegando ao fim, né? Antes de finalizar, claro, e agradecer o Ricardo Bottega, agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, patrocinadores, Trilha Empregos, Grupo Ritaco e Cutinari, Cozinha Afetiva, Gastronomia Afetiva. E aqueles que nos apoiam também, né, Valmir? O Intercel. Sim, por favor. O Intercel Desenvolvimento Humano é um grupo, não sei se você conhece, Ricardo, 51 anos o Intercel tem um grupo de recursos humanos muito forte. No Brasil, 51 anos parece um troféu, parabéns. Tem gente que acha que 51 lembra troféu, mas não lembra, né? E ao Núcleo de Recursos Humanos do Ciesp, né? Também 21 anos aí atuante, os dois que nos apoiam aí também. Ricardo, deixamos de falar algo que você gostaria de trazer aqui para nós? Eu estou aqui livre, vocês viram que eu sou uma máquina de falar, não deveria ter falado dos meus preceitos ali familiares, mas eu agradeço o convite de vocês, eu estou à disposição, né? Eu tenho uma palestra que eu falo justamente sobre isso, um pouquinho mais cadenciada e pausada, que o tempo aqui é curto, mas fico à disposição. E também o convite para vocês conhecerem lá o prédio. Quero conhecer. Você já foi lá, né? Eu já fui. Você também já foi lá no prédio, né? Mas fica o convite para a gente adaptar a sua palestra para o público de RH para você ir lá no CIESP. Legal. Vai ser um prazer. Sou mais sucinto, mais direto, objetivo, mas meu modelo é sempre muito franco de falar. Bacana. Antes da despedida, né, pedir para o pessoal compartilhar, seguir a gente nas redes sociais, né, apertar o sininho lá, ajuda a gente bastante. Ricardo, agradeço imensamente de o seu estar aqui comigo, muito bom, sempre um prazer. E mais um aprendizado aí, muito bom. Eu que agradeço. Pendência e tendência, isso gravou aqui, muito legal. E Não R, Não H, é um podcast que traz esse conteúdo, esse tipo de conteúdo que enriquece bastante. Eu só gostaria de deixar meu @, porque agora é um espaço que eu criei para colocar esses micropensamentos de maneira mais pausada. Bacana. Ricardo.bottega lá no Instagram. Sou pequenininho, mas eu gosto de falar as minhas verdades lá. A Célia tá comentando em relação a isso. E é só para deixar isso. O Grupo Rentes, efetivamente, na verdade são muitas empresas e eu vou cometer o erro de esquecer alguma delas aqui. Mas depois a gente tem somosrentes.com.br, que ainda não está no ar, que a gente está consolidando, porque chamava Grupo Finger, mudamos esse mês. Finger foi a primeira agência do grupo. E a gente está nesse processo de rebrand para a gente poder organizar tudo isso. Bacana. Ricardo, prazer, eu não te conhecia. Muito bom aqui o bate-papo. É um tema... É legal, né, Valmir, que o pessoal vê que a gente traz de tudo, e tecnologia. O Ricardo falou muito aqui de tecnologia, mas deixou claro em todas as falas dele que tecnologia sem humanizar não dá para... Não caminham separados, né? Tem que ter as duas coisas. Perfeito. Obrigado e até a próxima, pessoal.